Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de terça-feira. Bem, antes de começar a lição, aproveite esse momento para deixar o seu joinha, compartilhar o nosso canal e fazer um comentário, tá bom? Então vamos para a nossa lição de terça, o Cordeiro Pascal. O Apocalipse se refere a Jesus como Cordeiro cerca de 30 vezes. Desde o início do plano da redenção, o povo de Deus usou cordeiros como símbolos do Messias vindouro. Abel ofereceu as primeiras crias de seu rebanho, Gênesis 4:4. E antes de partirem do Egito para a terra prometida, os israelitas foram instruídos a resgatar cada primogênito, pessoa ou animal, com um cordeiro de 1 ano. Êxodo 12:5. O que a Bíblia ensina sobre Jesus como sacrifício da Páscoa? O que essa verdade significa para nós? Então temos que ler, que é importante, Êxodo 12, 1-11, Isaías 53, 7-8, 1 Coríntios 5, 7 e Apocalipse 5, 6. Então Jesus, como Cordeiro da Páscoa, foi humilhado e morto pelos pecados da humanidade. A sua morte é o único meio de salvação. Bem, é importante que você leia os textos da Bíblia. Nós já estudamos, mas releia para compreender melhor a nossa lição. Então vamos olhar de perto a questão do Cordeiro Pascual. E aqui temos uma lição importante que nós estudamos, você lembra disso? E temos então o Cordeiro Pascual no sentido do cristianismo e o Cordeiro Pascual no sentido que foi a libertação do povo de Israel no Egito. É interessante olhar para esses dois quadros e entender a profundidade por trás dessas metáforas, mas alguns itens são importantes e a gente precisa destacá-los. O primeiro deles é que há algo em comum entre os dois sacrifícios. O Cordeiro Pascual deveria ser um macho sem defeito, e Cristo é apresentado como aquele que de forma imaculada vai à cruz ocupar o nosso lugar. Um sujeito perfeito, sem pecado, e se oferta em sacrifício por nós pecadores. Mas por que, no caso do Cordeiro Pascual do Egito, a gente tem a libertação do povo de Israel da sua escravidão, que é um tipo de libertação real? Já a libertação da escravidão do pecado, é Cristo que morre por isso. O sangue do Cordeiro Pascual aplicado nos umbrais das portas no Egito salvou os primogênitos daquelas casas, o primogênito de Deus que morre na cruz. Ele salva todos nós. E é esse sacrifício, sangue nos umbrais da porta, é um símbolo, aplicação que por fé nós fazemos no sacrifício de Cristo. Se olharmos o texto de Romanos, no capítulo 5, logo nos primeiros versos, está de forma bem clara descrita essa aplicação. Justificados, pois, mediante a fé, e temos paz com Deus. O anjo da morte não entra na casa daquele que tem os umbrais que confirmam a fé no sacrifício de Cristo. O fermento aparece no texto de Coríntios em comparação o que está no texto do Egito, no capítulo 12. E traz um contraste interessante entre o comer sacrifício com ervas amargas e pães sem fermento. Isso demonstra que deveria ser removido da casa do povo de Israel no Egito qualquer coisa que simbolizasse o pecado. Para nós também deve ser removido da nossa vida aquilo
que nos prende ao pecado. A proteção, a morte física daquele cordeiro que protege da morte física do primogênito, no nosso caso, é aplicado à condenação eterna. Somos libertos da morte, dos efeitos do pecado e recebemos em lugar disso a vida eterna. Já no caso da Páscoa, no povo de Israel, o símbolo continua anualmente celebrado com libertação do povo de Israel, mas para nós é representado no simbolismo que Cristo deixa na ceia. E Ele deixa como recado: façam isso em memória de mim. Mas há uma última lição que conclui essa visão do Cordeiro Pascal. É a gente se lembrar que o Cordeiro lá no Êxodo, que salvou o primogênito de cada casa, está aplicado no Cordeiro que salva eternamente todo aquele que crer. O texto de João 3,16 talvez seja a representação mais bonita que a gente tem do Cristo que Ele fez por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, o que eu espero é que Cristo seja a nossa Páscoa contínua diária, até que Ele venha cumprir a segunda promessa, que é a promessa da redenção. É na confirmação diária do sacrifício de Cristo, na vida de todos nós, que temos a possibilidade de sobreviver a dificuldades impostas pelo pecado nesse mundo, esse tempo de intervalo em que nós vivemos. E na sequência de tudo isso, esse Cordeiro Pascual ainda traz outras lições para nós. Uma delas é de que o pecado precisa ser removido do coração. Ainda que não possamos resolver definitivamente a questão do pecado, só a redenção, a santificação resolverá isso. O nosso coração arrependido e a percepção de que temos da dependência do Espírito guiar-nos todos os dias de nossa vida é a resposta que Deus espera de obediência daquele que, como pecador, entendeu o sacrifício de Cristo. Ainda não possamos ser perfeitos no sentido absoluto. Podemos nele ser perfeitos. Podemos, na graça de Cristo, manifestar um comportamento de obediência. Sim, é fato que, vez ou outra, nos distanciamos de Deus e caímos no pecado, mas temos a promessa em João que, se pecarmos, temos um advogado no céu, justo, Jesus Cristo, aquele que é propiciação pelo pecado de todos nós. Dada esta condição, a pergunta é: como é possível celebrarmos diariamente a Páscoa? E aqui eu não estou falando do ritual da Páscoa, eu estou falando da comunhão com Deus. Como é possível, todos os dias, pela manhã e pela tarde, como o povo de Israel fazia, nos lembrarmos da graça de Cristo e de que somente nele existe a possibilidade da vitória sobre o mal. Só na dependência de Cristo existe a possibilidade de sermos vencedores. E, portanto, é mantendo a comunhão contínua com Ele que podemos dia a dia crescendo nessa promessa de santificação que resultará no final a glorificação, que nos tornará de fato santos e perfeitos em Cristo de forma definitiva e para sempre. Bem, se você entende isso, então, que resposta Deus espera de você e que resposta Deus espera de mim? É ter em mente que Jesus Cristo, sem pecado, justo, morreu pelo pecador. Sim, Deus manifestou a graça de forma tão abrangente e, por isso,
A salvação é somente pela graça, pela fé. Mas Deus espera que aquele que foi salvo pela graça e pela fé manifeste como resposta um coração desejoso de obedecer a Deus por amor a Cristo. Bem, você quer saber mais? Então não perca a lição de quarta-feira. Jesus no templo. Não esqueça de compartilhar o nosso canal, fazer um comentário e deixar o seu joinha. É importante para o nosso canal, ele fica relevante no YouTube e ele vai para mais pessoas, tá bom? Então, até amanhã, se Deus permitir.